Olá, eu sou Iana Dias, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. E hoje eu vim aqui para falar para vocês de um assunto que eu penso que encabula muitos pais, muitos adultos até, é sobre os jogos e o cérebro. A gente precisa entender o funcionamento dos jogos no cérebro da criança para que a gente possa ter uma intervenção assertiva sobre a hora de parar, o que jogar, como estabelecer regras. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou contra os jogos. Eu acredito que os jogos têm também, os jogos no computador, no celular, têm também sua parcela positiva. A gente trabalha nos jogos o planejamento, a gente trabalha a estratégia, a gente trabalha a habilidade de movimento, que isso hoje a gente olha para quem pilota drone, é muito importante ter essa destreza com as mãos, saber mexer no joystick é importante. Então tem vários pontos positivos nos jogos, tá? Então a gente não pode classificá-los como negativo e até não deixar as crianças jogarem. É importante. A gente precisa desse raciocínio do jogo para que as crianças possam pensar diferente, até porque a gente está numa nova geração. Mas vamos lá. Então é importante sim, mas cada jogo tem a sua idade, é preciso alguém acompanhar e saber o que as crianças estão jogando. E outra coisa que é importante, a gente precisa entender o funcionamento dos jogos na cabecinha das crianças. Eu vou citar um exemplo. Eu e Ana estava jogando Duolingo. Para quem não sabe, Duolingo é um jogo de aprendizagem de outra língua. Então eu reativei na minha memória o francês, há 20 anos atrás eu já tinha feito, reativei com esse jogo. E durante esse jogo, a gente vai passando etapas, vai ultrapassando pessoas, vai ganhando pontos, é muito bacana. Além do que eu falei, ao invés de eu mexer na rede social, vou fazer alguma coisa produtiva com o celular. Mas é um jogo e o funcionamento do cérebro é o mesmo. Então, o que eu percebi? Que eu ficava muito tempo jogando e quando eu parava, me dava uma sensação de estresse, de mau humor, uma sensação de que eu deveria voltar no jogo para passar de fase, que faltava tão pouco para eu pular aquela etapa, para eu ultrapassar aquela pessoa. E aí eu comecei a perceber na semana passada que isso não estava me fazendo bem, mas até aí era só uma percepção. Quando foi no sábado, eu estava jogando novamente, fiquei muito tempo jogando e ultrapassando de fase e tudo, e eu parei, porque eu sou uma adulta, tenho consciência do tempo que eu preciso jogar, então eu parei. Passando de fase ou não, eu falei, agora é hora de parar. Parei o jogo. Quando eu parei, me veio uma sensação de mau humor, de estresse, de necessidade de voltar no jogo, e aí eu comecei a perceber como que é o funcionamento dos jogos na cabecinha das crianças. Eles também passam por isso o que muitas crianças não sabem a hora de parar. Quando terminam um jogo, estão estressados, porque teve ali um excesso de luminosidade, teve um excesso de dopamina sendo liberado. Dopamina, pessoal, é quando a gente passa de fase e você é liberado pelo cérebro, quando a gente tem uma sensação de prazer, de felicidade. Então a dopamina nos jogos é liberada o tempo inteiro e a gente está sempre buscando aquela recompensa, sempre buscando aquele sentimento de prazer, de felicidade. Por isso que o jogo vicia. Então a gente precisa entender o que as crianças estão jogando, a capacidade de vício desse jogo, estabelecer limite de telas, saber como estabelecer o limite, ensinar as crianças a se conhecer, a se perceber. Tá bom? Então, não sou contra os jogos. Acontece que a gente precisa entender a idade de cada jogo, entender qual é o jogo, e fazer com que as crianças respeitem o limite dos jogos. A hora do jogo, a hora de parar, a hora de começar, entender que passou de fase ou não é hora de parar. Tá bom? Tudo isso é uma aprendizagem. Mais dúvidas, estou aqui. Tchau, tchau!